Bom, pessoal, então, agora oficialmente boa noite a todos. Já tinha começado dar a boa noite antes para alguns que já estavam presentes, mas agora, com um número maior já de colegas, vamos iniciar nossa tutoria. Já comecei a nossa gravação aí para ficar o registro, depois os colegas que não podem entrar online podem assistir, né? E como vocês estão vendo aí na tela, eu já coloquei para compartilhar aqui com a gente algumas informações para nos ajudar a entender algumas questões do nosso cronograma. Então, minha proposta é explicar um pouquinho melhor isso aqui, para vocês não se perderem nas datas de entregas das atividades, que elas estão chegando próximas, e depois eu abro para questionamentos de vocês, para dúvidas, e colocações que forem necessárias. Enquanto eu vou explicando aqui o cronograma, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Até prefiro que me interrompam. O único detalhe, pessoal, é que eu não sei se a minha conexão vai persistir por muito tempo. Eu estava no horário anterior agora em aula com a turma do segundo semestre, e quando faltavam ainda 40 minutos de aula, simplesmente a minha conexão caiu fora total, não consegui usar nem o roteador do celular como Wi-Fi, e complicou tudo. Então, se por acaso acontecer isso, a gente depois recombina uma outra data, algum outro momento para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, vocês já estão de sobreaviso aí, caso congele a conexão, a gente fala pelo WhatsApp. Começo perguntando se todos vocês que estão aqui conosco estão já no grupo do WhatsApp. Importante isso para nossa comunicação. Janaína tá, Rafael sim, Maiara ok. Deixa eu ver se a Noemi eu tenho certeza que está, a Weverly também tá, Letícia tá, só não lembro se a Josimara está com a gente no grupo do WhatsApp. Mas depois eu dou uma olhadinha aqui. Por que é importante esse grupo do WhatsApp, né? Porque tem muitas comunicações que a gente acaba fazendo exclusivamente por lá, então se todos estão se comunicando por lá, é mais fácil, tá bom? Também, antes de começar aqui o cronograma, um recadinho especial aí para a Wesley. A Wesley hoje nos escreveu dizendo que estava com um pouquinho de dificuldade de acessar e tal. Wesley, se tu quiser conversar, de repente, depois comigo pelo WhatsApp, talvez fica mais fácil. Quiser me mandar um áudio, alguma coisa assim, para eu poder te ajudar, ou, e aí esse convite é para a Wesley, mas também para os demais colegas, quem tiver a oportunidade, puder ir pessoalmente na faculdade, a gente fica à disposição, a gente consegue que alguém da equipe atenda vocês de manhã, de tarde ou à noite, sempre tem alguém para atendê-los, tá? Essa semana ainda tem de um colega que não estava nem conseguindo entrar no material, senti que ele já saiu mais orientado depois da conversa pessoal. Então, às vezes, se é possível, se vocês conseguem ir até a faculdade, é uma boa dica para, de repente, alguém que está perdido ainda, tá? Bom, então depois a gente conversa, né? Pessoal, então esse cronograma que eu estou mostrando para vocês, esse quadro que eu estou mostrando aqui para vocês, é o quadro que vocês enxergam toda vez que vocês abrem o Moodle de vocês e entram em alguma disciplina. Aqui, por acaso, eu estou na disciplina de Teoria Geral da Administração, e aí abre esse quadro aqui, tá? Cada mês a gente altera, ajusta esse quadro e coloca as disciplinas, as datas das disciplinas que vocês vão ter. Essa semana vocês não estão tendo aula, mas segunda-feira que vem já reinicia a semana de aulas, né? Então, segunda-feira, dia 9, tem Teoria Geral da Administração, terça-feira, dia 10, tem Economia, e quarta-feira, Gestão de Compras, certo? Então, essas são as disciplinas da semana que vem. Depois, uma semana de intervalo e mais uma semana de aulas aqui. Isto acontecendo no mês de setembro. Agora, eu quero focar com vocês essa questão aqui das entregas das atividades, certo? Que eu acho que tem bastante gente com dúvida ainda. Cada uma das nossas 6 disciplinas tem
2 atividades para serem feitas para valer as notas do grau A. Tá? Dessas 2 atividades, elas têm prazos distintos, e dependendo da disciplina, tem um outro prazo ainda. Então, vamos por partes, tá? Começar aqui pelo miolinho, que é o mais fácil. Todas as nossas 6 disciplinas têm um questionário para ser respondido. É o que a gente chama aqui de questões de múltipla escolha, tá? Essas questões de múltipla escolha, por uns dias elas estiveram fora do ar, porque a gente estava ajustando elas. Agora a gente conseguiu corrigir e estão todas disponíveis para vocês, tá? Então, até dia 26 de setembro, ou seja, daqui a 22 dias, encerra o prazo para preencher o questionário. O questionário tem 6 questões, e dessas 6 questões, ele vai pegar um pouco de conteúdo da unidade 1 e um pouco de conteúdo da unidade 2. Então, para responder esse questionário, é fundamental que vocês tenham lido os e-books da unidade 1 e 2 para poder fazer os questionários, tá? A minha sugestão é sempre a seguinte: leiam os e-books de uma disciplina X, e aí vai lá e responde o questionário, porque a informação está mais fresquinha na cabeça, tá? Aí depois vocês pegam de outra disciplina, façam a leitura, responde o questionário. Não é legal fazer a leitura de tudo e deixar para responder os questionários de uma vez só, porque isso pode dar um pouquinho de confusão. Posso consultar o material durante a resposta do questionário? Pode. O questionário é um exercício para vocês avaliarem conhecimentos e tal, e até para vocês conseguirem localizar no conteúdo onde é que está aquele material. Vocês podem buscar em outras fontes, talvez ajuda na resposta, tá? Não tem problema nenhum consultar. E o questionário também tem uma facilidade, que é a seguinte: você pode abrir hoje o teu questionário, responder 2 questões, salvar aquelas questões que você respondeu, fechar o questionário e deixar para continuar ele em outro dia. Ele não precisa abrir e encerrar no mesmo momento, no mesmo dia, tá? Então, você pode ir respondendo conforme a tua disponibilidade de tempo. Claro que a disponibilidade de tempo até dia 26 de setembro. Depois disso, ele encerra, e daí não tem mais choro, não adianta mais. Porque eu estava com problema, porque eu tenho um atestado. Não adianta, pessoal, tá? Prazo é prazo, e é o sistema que vai bloquear. Chegou 5 para meia-noite, o sistema bloqueia e a gente não consegue mais enviar o questionário. Então, se organizem para fazer isso antes do dia 26, tá bem? Para não termos surpresa. Depois, esse questionário, é importante a gente saber que ele vale 4 pontos. Então, do meu grau A, de 0 a 10, 4 é o questionário. E imediatamente, quando você termina o questionário, você já recebe a sua nota. Você já sabe quanto tirou. Então, você vai receber uma nota. Se acertou tudo, 4. Se acertou a metade, 2. Se não acertou nenhuma questão, vai tirar 0. Tá? É dessa forma que o questionário funciona. Então, é de acordo com o número de questões que você acertou. A outra atividade que a gente tem para cada uma das 6 disciplinas é a atividade que a gente chama de trabalho de produção, né? Atividade de produção 1. Cada professor pede um trabalho diferente, pede uma atividade diferente. Então, vocês vão ter que olhar em cada uma das disciplinas o que está sendo solicitado. E aqui que eu quero chamar a atenção, pessoal, porque nós temos, nessa atividade de produção, 2 datas diferentes para vocês entregarem os trabalhos. Então, vamos dar atenção neste momento, primeiro, para essas 3 disciplinas aqui, que o prazo de entrega dessas atividades é dia 22 de setembro. Parece que vai demorar um monte para chegar, mas é menos de 2 semanas que a gente tem para fazer. Menos de 2 semanas?
Não, dá um pouquinho mais de 2 semanas, tá? Mas o que eu queria dizer, menos de 3 semanas, a gente já vai estar com esse prazo estourando aqui, tá? E tem alguns dos trabalhos que são um pouquinho mais longos para fazer, tem alguns trabalhos que têm proposta de trabalho em grupo, então vocês têm que se organizar em grupo. Importante, tá? Todo e qualquer trabalho em grupo também pode ser feito de forma individual. Na sistemática do ensino à distância, a gente nunca pode obrigar o aluno a fazer trabalho em grupo. Então, o aluno pode optar em fazer o trabalho sozinho, certo? Mas trabalhar em grupo já vai desenvolvendo algumas habilidades importantes aí do gestor, e se vocês conseguirem se organizar, legal. Um detalhe também que a gente acabou falando pelo WhatsApp, mas vou reforçar aqui. Tinha alguns grupos que tinha mais de 3 componentes, tá? 4 pessoas em cada grupo. Em alguns dos grupos, eu acho que, se não me engano, em 2 grupos tinha 4 componentes. Como os professores estão pedindo, a professora que pediu, se eu não me engano, foi a de gestão de compras, né? Me ajudem se eu estiver equivocado. Mas eu me lembro da gestão de compras que ela pediu um grupo de 3 pessoas. E aí tinha grupo de 4. Isso, obrigada, Jana. Tinha grupos de 4, então eu pedi para vocês se reorganizarem para depois não dar problema, tá? Então, se o limite é 3, não dá para botar 4 ou 5 no grupo. Só temos que respeitar o limite máximo deste grupo. Então, atenção, neste momento, é para esses trabalhos aqui. Estou com o trabalho pronto, posso enviar? Não só pode, como deve. Melhor já despacha o trabalho, já faz a postagem na plataforma. Semana passada, eu acho que a Carla trabalhou um pouquinho com vocês aqui na tutoria, essa questão da postagem. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode me acessar pelo WhatsApp para ajudar vocês. Às vezes é mais rápido, e às vezes é um ou outro comando, só a dúvida principal. Então, eu ajudo vocês nessa postagem, caso vocês tenham necessidade, tá? Uma outra questão, vou dar o exemplo, ver se a Ana está aqui com a gente. A Ana Lúcia, não sei se foi você, Ana Lúcia, deixa eu olhar aqui no WhatsApp agora, só para tirar a dúvida. Uma pessoa hoje me pediu orientações e eu queria usar como exemplo, isso é bem legal. Eu não quero falar errado, então eu vou pegar o nome certinho aqui. Ana Lúcia, sim. Ana Lúcia está aqui com a gente. Ana Lúcia hoje me pediu orientações. Ela tirou um print do mapa mental, um print não, tirou uma foto do mapa mental que ela estava primeiro fazendo à mão e me perguntou, professora, estou no caminho certo, é isso? Eu olhei o desenho dela e o desenho estava legal, a lógica do mapa mental estava legal, mas o conteúdo, o entendimento do conteúdo estava equivocado. Então, eu orientei que é como deveria ser feito. Tá? Então, isso vocês podem fazer também com as minhas 2 disciplinas ou com alguma disciplina que vocês tenham alguma outra dúvida. Eu acesso o professor, converso com o professor e retorno para vocês. E aí também, em cima disso, estou sempre falando em cima das coisas que já aconteceram, porque servem de exemplos, tá? Teve uma outra pessoa, que agora também não sei quem foi, já me perdi aqui, é tanta da mensagem, que me perguntou o seguinte: da disciplina de contexto da ciência e do sistema de saúde, a professora Carolina está pedindo para fazer um vídeo. E a pessoa me perguntou se poderia ser, em vez de um vídeo, slides. Aqui, pessoal, o comando, a orientação da professora foi bem claro. Ela quer em formato de vídeo. Se vocês conseguirem transformar slides através de algum aplicativo, de algum instrumento aí, que esses slides formem um vídeo com movimento, ok. Mas a orientação da professora foi essa, ela quer vídeo, tá? Então não adianta vir com texto, não adianta vir com slide parado, porque tem que ter a sequência, tem que ter o movimento que se tem em um vídeo. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Tá? Então, isso é bem importante.
Ok. Bom, na semana que vem, nessas 3 disciplinas, a gente ainda vai falar bastante com vocês sobre essa atividade de produção. Então, se vocês quiserem começar a atividade e deixar para concluir ela só depois da aula da semana que vem, é algo que é uma sugestão interessante e importante, tá? Então, é legal porque daí, de repente, você já começou e aí surge a dúvida, quando você vai começar o trabalho, vai ter a oportunidade semana que vem de discutir isso com o professor. Depois, então, 22, nós temos a entrega da produção 1, 26 dos questionários, e depois, lá no dia 6 de outubro, a gente tem outras entregas de atividade de produção. Aí alguns devem estar perguntando, por que a gente dividiu as entregas das unidades de produção? Porque senão ia ficar muito longe, muito distante das aulas, tá? Por quê? De 9 a 11 de setembro, vocês têm esse bloco de disciplinas. Então, dia 22, vocês entregam o trabalho. E aí, dia 23, ou seja, já entreguei uma parte, dia 23 começa o novo bloco de disciplinas, que aí no dia 6 de outubro, vocês fazem a entrega dessas atividades de produção. Tá? Então, importante isso. As atividades de produção têm 2 datas distintas para entregar e o questionário é uma data para todas elas. Agora eu vou perguntar para vocês. Pessoal, isso aqui está claro? Alguém tem algum questionamento que gostaria de esclarecer? O momento é agora para a gente falar. E aí, como eu digo, fiquem bem à vontade, que as dúvidas de vocês, às vezes, são as dúvidas dos demais. Oba, Jana, que bom que tu levantou a mão. Fala. Professora Margarete, eu estava com uma dúvida a respeito da entrega de um trabalho, não sei se é uma atividade. A senhora tinha pedido um mapa mental, eu acabei me esquecendo se é para apresentar na próxima aula ou é dentro da data ali do dia 22 de setembro. Excelente a tua pergunta, Jana, e talvez seja a dúvida de muitos, tá? Sempre que o professor falar em entrega de trabalhos, entrega de atividade de produção, não é dentro da aula. Por quê? Porque não dá tempo. A gente tem só 1h30 de aula, certo? Então, não tem como a gente fazer a apresentação de trabalhos. A gente gostaria muito, porque os trabalhos que vocês produzem, às vezes, são riquíssimos, mas infelizmente não dá tempo. Então, tudo o que a gente está falando, tanto eu quanto qualquer outro professor, o mapa mental de economia, por exemplo, que é isso que tu está te referindo, é para fazer a entrega disso até o dia 22 de setembro, tá? Na aula, eu vou explicar um pouquinho melhor qual é a proposta dessa atividade, se por acaso alguém ainda não conseguiu entender. Mas só vai ser uma única entrega. Então, de trabalhos deste semestre, a gente tem somente a atividade de produção 1, por enquanto, e o preenchimento dos questionários das questões de múltipla escolha, tá? Não tem nenhum professor pede nada a mais além dessas atividades aqui. Não sei se ficou claro, Jana. Tá, beleza, que bom. O que mais, pessoal? Oi, Rafa, por favor. Boa noite. Então, a dúvida é sobre como foi mencionado antes, o mapa mental. No caso, quando é atividade desse tipo, a gente tanto faz fazer digitalizado, ou fazer numa folha assim, depois de digitalizar, fazer um arquivo PDF, tanto faz, não precisa ser num digital assim, num Word ou num programa semelhante. Rafael, eu vou abrir a atividade até para a gente falar bem certinho como é que está aparecendo lá. Vou pedir um segundo só para a gente falar sobre isso e mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Às vezes facilita.
Já compartilho aqui a tela assim que eu chegar lá. Porque essas orientações normalmente estão no trabalho, tá? Então, isso vai facilitar quando a gente olha por aqui. Eu vou tirar essa tela aqui e vou compartilhar a outra agora com vocês. Aí eu já aproveito, explico um pouquinho melhor aqui. Semana que vem a gente retoma essa informação. Então, o que eu estou pedindo aqui? E aí já vai vir a resposta do Rafael. Com base nos conhecimentos propostos na unidade 1 e 2, desenvolva um mapa mental que contemple os elementos estudados. Então, é importante. Aqui eu já quero responder também, já quero reforçar o que eu expliquei para a Ana Lúcia e para a gente pensar numa questão, tá? Com base nos conhecimentos propostos na unidade 1 e 2, desenvolva um mapa mental. Ou seja, vocês vão precisar utilizar o conteúdo que está dentro dos e-books de vocês, certo? A Ana Lúcia hoje me trouxe um exemplo muito legal da prática, da vivência dela no dia a dia, que tem a ver com a economia da saúde, mas não é isso que a gente quer. O que eu quero aqui é que vocês utilizem o conteúdo que está dentro do e-book e façam como se fosse uma forma, um resumo do que vocês precisam estudar para a nossa prova final, do conteúdo que está ali dentro de economia da saúde, tá? Neste mapa mental, demonstre o que você entendeu desta arquitetura do sistema de saúde e seus desdobramentos na saúde. Então, é pegar o que tem ali de conteúdo e fazer essa relação aí com sistemas de saúde e desdobramentos, tá? E aqui, ó, agora sim, respondendo o que o Rafael perguntou, na orientação, a gente só explica o que é um mapa mental, certo? Em momento algum, aqui neste, está escrito que vocês precisam usar algum programa, algum sistema para fazer o mapa mental. Portanto, o que o Rafael trouxe está corretíssimo. Vocês podem fazer à mão, depois tirar uma foto ou digitalizar, como ficar melhor para vocês, e colocar este documento como entrega. Ah, mas eu prefiro, eu já sei usar, eu conheço já um sistema de mapa mental. Beleza, vocês podem, então, utilizar este programa e transferir a informação que, de repente, vocês fizeram à mão para dentro do programa, tá? Então, a opção de fazer ele manual ou digital é totalmente de vocês. O que vocês precisam entregar é o mapa. Agora, cuidado para não fazer confusão com outras atividades, elas vão demorar um pouquinho mais para chegar, mas, se eu não me engano, o professor Lucas, em gestão das profissões da saúde, também tem alguma coisa de mapa mental, só que ele dá a indicação dos programas que é para ser usado. Então, neste caso, vocês precisam fazer dentro dos programas indicados. Tá? Respondido, Rafael? Perfeito. Ótimo. Jana, vamos lá. Professora Margarete, mais uma dúvida. Claro. Ali que né, eu estava olhando ali sobre a atividade da produção 1, que é sobre um mapa mental sobre o sistema de saúde, né? Esse sistema de saúde seria especificamente sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS? Isso. Na verdade, Jana, é sobre o nosso sistema de saúde, mas aí eu vou te dizer que é sobre o sistema que é abordado dentro da disciplina de economia de saúde, que não é só o SUS. Na disciplina, a gente fala um pouco dos sistemas de saúde no mundo todo, tá? Então, precisa ter um pouquinho desse olhar para os outros aspectos de outros países também, como trata no e-book. Não vão ficar limitado só ao SUS, tá? Então, para fazer ele, não tem escapatória, gente. Tem que ter ali do ladinho o e-book para vocês poderem se basear, tá? Nesse momento aqui, eu não quero que vocês tragam
Eu sei que é riquíssima as experiências práticas de vocês, mas não é isso que eu estou buscando. Eu quero que vocês olhem o conteúdo e, a partir do conteúdo que está sendo abordado nos e-books, montem esse mapa mental falando dos sistemas de saúde que vocês conseguiram compreender. Tá bem? Facilitou um pouquinho mais? Ótimo. Beleza. Rafa dando ok, Janaína dando ok, Web dando ok, beleza. Pessoal, que mais agora que a gente poderia falar? Agora, o que eu tinha preparado aqui para mostrar para vocês, que eu queria que vocês entendessem esse cronograma, a gente já falou, e agora eu queria ver o que vocês têm aí de demandas. Eu gosto sempre de olhar também no grupo do WhatsApp. O Rafael tem nos ajudado bastante aí a responder, mas às vezes surgem dúvidas bem importantes, né? O Rafa está dizendo que por ele tudo certo. Eu vou só relembrar as últimas coisas aqui no grupo. Tinha gente, os últimos questionamentos era, o pessoal estava perguntando se essa semana ia ter aula, né? Uma outra questão que apareceu também, acho que foi a Janaína mesmo que trouxe, mas eu vou aproveitar a tua pergunta, Jana, e de alguns outros para falar sobre isso. Pessoal, essas atividades de produção, tá? A gente precisa sempre saber quem é o aluno que está enviando a mensagem. Para o professor, o arquivo vem informado o nome do aluno, porque ele fica vinculado ao login de vocês. Então, caso vocês estejam fazendo um trabalho individual e esqueçam de colocar o nome, não tem problema, a gente consegue localizar, consegue saber quem é o aluno que está colocando aquele trabalho. Caso vocês façam um trabalho em grupo, é fundamental que vocês coloquem uma identificação a respeito de quem é aquele grupo, quem são as pessoas que estão compondo aquele grupo. E aí, lá no nosso WhatsApp da turma, perguntaram: tem um modelo de capa para a gente botar o nome das pessoas? Não, a gente não tem um modelo de capa definido, então fica pela criatividade de vocês. Mas sempre é algo que deixa o trabalho mais apresentável quando você tem uma capa, com a identificação, a disciplina, né? Quando, a data que você está entregando, o mês, o semestre, tudo isso fica legal. E aí eu coloquei lá no grupo do WhatsApp também um modelo de uma folha timbrada, caso vocês queiram utilizar, mas aí é mais para atividades quando eu vou escrever um texto, vocês podem usar aquela folha timbrada, certo? Então, a proposta do trabalho é fazer um texto, então pode usar aquele material lá. Se eu não me engano, da professora Joana, é fazer uma resenha crítica, né? Que aí vai ser um texto. Então, importante fazer a identificação dos componentes do grupo ou do aluno que está fazendo sozinho e depois utilizar aquele padrão para redigir o texto de vocês. Então, respondida a questão da capa, se por acaso alguém não tem, porque às vezes não dá tempo de olhar tudo no WhatsApp, né? E qualquer coisa a gente manda de novo lá o arquivo. Deixa eu ver qual era a dúvida. A Jana estava botando pressão ali na turma também, no grupo, que a entrega já é dia 22. Obrigado, Jana, isso ajuda bastante. Isso, cada disciplina tem o seu trabalho, estou lendo aqui também. A dúvida era, a gente já falou bastante sobre isso, né? Um trabalho de produção por disciplina e um questionário por disciplina. Ou seja, vocês têm que fazer, ao todo, 12 tarefas, sendo 6 trabalhos e 6 questionários, tá?
para esta unidade 1 e 2, para o grau A. Depois, no grau B, nós vamos ter outras atividades que a gente só abre mais adiante para não dar confusão, para não misturar as informações. Oi, Carielle, por favor, fique à vontade. Não estava conseguindo. Boa noite, abri o O áudio. microfone, acontece. Mas que bom que deu. Eu estou no celular, daí eu não consegui. Sim. Eu tenho uma dúvida. A gente tem essas 12 tarefas para ser entregue até o dia 26, ou primeiro a gente tem essas 2 de cada módulo até o dia 26, por exemplo? Aí, deixa eu explicar de novo, Carielle, que eu acho que tu entrou um pouquinho depois. Eu entrei mais tarde. Não tem problema, eu estava explicando exatamente isso, isso é fundamental que vocês entendam. Então, eu vou compartilhar a tela aqui novamente com vocês, para que fique bem claro isso. Então, vamos lá. Olha só o que a gente tem de entregas para fazer, tá? São 12 atividades. 3 dessas atividades, o prazo encerra dia 22 de setembro, que são as atividades de produção destas 3 disciplinas aqui. Depois, nós temos 6 questionários, um de cada disciplina, para fazer até dia 26 de setembro. E, por fim, até dia 6 de outubro, nós temos mais 3 trabalhos para fazer, que vão formar a atividade de produção 1 destas 3 disciplinas listadas aqui. Tá? Então, nós temos, vou dizer que são 3 blocos de entregas. 3 atividades de produção até dia 22 de setembro, 6 questionários até 26 de setembro e 3 trabalhos, atividade de produção 1 até 6 de outubro. Eu vou frisar isso quantas vezes for necessário, mas acho que agora deu para entender, Carielle, ok, né? Tu deu certinho lá, então estou imaginando que ficou mais claro. E é confuso mesmo, é muita informação, né? Para quem está chegando, então essa dúvida de um colega realmente é a dúvida, certamente, de vários, e vai ter mais gente questionando isso conforme a gente vai chegando mais perto das datas. As minhas sugestões são que vocês possam, o quanto antes, começar a fazer as atividades de produção 1, principalmente das disciplinas que têm aula semana que vem, e na semana que vem, esperar a aula, as 3 disciplinas, para tirar dúvidas sobre o trabalho, caso vocês as tenham, com os professores em sala de aula. E aí, só depois da aula, fazer a entrega. Tá? O questionário já posso fazer? Pode, a qualquer tempo vocês já podem fazer o questionário. Não sei se para quem entrou depois conseguiu entender essa questão agora das entregas. Se tiver mais algum questionamento, eu estou à disposição. Pessoal, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada, então eu pergunto: temos mais alguma dúvida ou podemos encerrar por hoje? Se podemos encerrar, me dá um joinha aí para a gente saber que tá ok para vocês. Ok, Letícia, Rafael respondendo, Evelyn, Maiara, legal, a Carielle respondeu que está ok, beleza. Então, a gente, por hoje, encerra. Evelyn, se tu quiser conversar depois, estou à tua disposição, ou se tu quiser me chamar amanhã, como ficar melhor para ti. Deixa eu ver o que a Carielle escreveu aqui. Eu sempre faço a leitura para ficar na gravação também. Queria agradecer ao Rafael e à professora por toda a atenção. Tá bom. Eu acho que você escreveu Janete, mas queria dizer Margarete, né, Carielle? Entendemos.
Porque nós não temos professora Janete, então eu acredito que seja, o corretor, tu tá no celular, entendi, tudo certo. Eu entendi a proposta. Ainda bem que o nome do Rafael saiu certinho. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa noite. Até segunda-feira que vem.